Aqui vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Estamos nesse ano de discipulado. O nosso tema do ano: discípulos fazendo discípulos. A coisa mais importante da nossa vida cristã. Eu penso muito quando nós cantamos nessas músicas. Nós acabamos de cantar uma música muito importante, falando sobre o que nós entregamos tudo. E tudo é para Cristo. Tem muitas coisas que nós fizemos no passado, que a gente não faz mais. Tem muitos hábitos, talvez vícios, talvez modo de pensar, lugares que frequentamos, muita coisa que antes da salvação era normal, todo mundo faz, mas após a salvação, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, tem coisas que, pelo Espírito Santo, nos convence que não está certo para fazer. E nós paramos de fazer, não por causa de uma regra que alguém está mandando, porque nós sentimos que não é a coisa certa para fazer. Muitas pessoas acham que a vida cristã é feita através de tudo que eu não posso fazer mais. Mas tem muita coisa, mais coisas que nós devemos fazer com nossa nova vida em Cristo, do que pensando nas coisas que nós não podemos fazer mais. E a coisa principal, que não é difícil, não exige você ter muitas horas, muitos anos, muitos estudos, é simplesmente sendo um discípulo, aprendendo as coisas da Bíblia e depois ensinando as coisas que você aprendeu para os outros. Discípulos fazendo discípulos. Quando Jesus começou a sua igreja, a primeira coisa que ele fez em Mateus capítulo 4, após o batismo dele, ele começou a procurar chamar os primeiros apóstolos e disse: me segue, eu vou te fazer pescadores dos homens. Ele estava chamando eles para seguir ele como mestre, para ele possa ensinar a eles ganhar mais pessoas por Cristo, chamando eles por ser discípulos. Ele passou 3 anos e meio com esse grupo pequeno, eles olhando, ouvindo, participando de tudo que ele fez. E na última coisa, quando ele chamou esse mesmo grupo, de pequeno grupo, depois da ressurreição, depois de mais quase 50 dias aqui na terra, antes que ele subiu, a última coisa que ele falou para esse pequeno grupo, a sua igreja, era assim: agora vocês entram nesse mundo e fazer discípulos. Então esse é que o desejo de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos as coisas que nós não devemos fazer mais, mas nós esquecemos que devemos fazer certas coisas. E essa primeira parte é ser discípulo, para que eu possa ser discipulador, ensinar, porque eu não posso ensinar o que eu não sei. Se somente eu conheço aqui na cabeça, mas se eu não pratico a minha vida, também não vale nada para ensinar os outros, porque as pessoas vão ver que eu não sou uma pessoa honesta, uma pessoa reta com a minha vida. Então nós temos que ser discípulo, aprender, pôr em prática e assim ensinar. Tem um grande grupo, todas as quinta-feiras, que estão fazendo estudo para ensinar os outros. Eu acho que deve ter, eu não sei, mas eu sei que enche pelo menos 6 ou 7 cadeiras aqui. É um pequeno grupo, mas só precisa um pequeno grupo que vai aprender, aplicar e começar ensinando para os outros. Mas tem que começar, temos que começar. Se nós só falamos e nunca pôr em prática, nós não vamos cumprir nada por Deus. E tem pessoas aqui que talvez você não tenha que aprender uma quinta-feira, já tem condições. Então começa, ensina os outros, porque é uma coisa que Jesus nos mandou a fazer. Hoje à noite eu quero que nós pensamos mais sobre isso, abrindo para Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10. Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8, 9 e 10.
Esse livro foi escrito muitos anos depois a morte, a ressurreição de Cristo. As igrejas em vários lugares já estavam crescendo. Muitas pessoas estavam colocando em prática o que eles aprenderam. Agora uma segunda geração dos crentes estava surgindo. A primeira geração seria a geração que conheceu pessoalmente Jesus. Agora a vida deles foram transformados como discípulos e eles estão ensinando essa outra geração. E por 2000 anos isso tem sido acontecido. Uma geração ensinando outras gerações. E nós temos que continuar isso. Mas não foi fácil. Nunca foi fácil a fazer. Qualquer pessoa pode fazer, mas não seria fácil. Vamos ver aqui. Hebreus 5, versículo 7. Durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, presta bem atenção, embora sendo filho de Deus, Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Isso é fácil entender isso. Embora Jesus Cristo, o próprio Deus, veio aqui como ser humano, ele tinha que aprender a ser obediente ao mandamento do Pai. Porque ele desvaziou-se de toda a glória e honra que ele teve com Deus no céu e ficou aqui como um homem. Ele fez isso para nos mostrar que também nós podemos e devemos aprender a obedecer a Deus. Como? Pelo sofrimento. E nós vamos ver isso. Nem todos os sofrimentos são sofrimentos físicos. Jesus sofreu muito disso. Nós vimos isso no domingo passado. Mas tem outro tipo de sofrimento que nós vamos ver hoje à noite, que nós devemos passar para obedecer. Obedecer a Deus não é uma coisa natural para o ser humano. Nós temos que aprender a obedecer nosso Deus. E olha como continua. E uma vez aperfeiçoado, obediente até a morte dele, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quando Jesus se tornou a fonte de eterna salvação, depois que ele aprendeu a obedecer. Quando nós vamos ser uma fonte de eterna salvação, que a Bíblia diz que nós temos as chaves do reino de Deus, nós podemos abrir o céu para as pessoas, não com qualquer coisa que eu tenho, mas eu tenho em mim, mas eu tenho na palavra de Deus. O que como discípulo eu aprendi, eu posso passar para o outro, abrindo para eles o reino dos céus. E quando eu vou poder servir essa grande missão que Deus me chamou para fazer? Uma vez que eu sou aperfeiçoado, porque eu estou obedecendo, Deus está modificando a minha vida, eu posso chegar a ser também fonte, não o fonte, mas fonte da salvação eterna para todos que eu estou ensinando como as pessoas devem obedecer também o nosso Deus. E termina falando de Cristo, não nós, sendo designado por Deus sumo sacerdote. A Bíblia diz que nós somos uma nação de sacerdocial, uma nação de sacerdotes, para levar o povo para Deus. Mas Jesus é o único sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante esse ano de discipulado, você vai experimentar, vocês que colocam em prática, vocês que realmente fazem, você vai experimentar várias dificuldades. Já pode planejar nisso.
Primeiramente, porque você estará proclamando a palavra de Deus. E existem muitos inimigos de Deus aqui na terra. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás, quando eu falei da armadura de Deus, e a maneira que Satanás tenta destruir nós. Também existem inimigos, nós já estudamos em nossa própria casa, nossa própria família. Mas o pior inimigo, muitas vezes, somos nós. Por causa de vários problemas em nossas vidas, várias atitudes, rebeldia, nós tornamos nosso principal inimigo de falar, de proclamar a palavra para os outros. Também você vai aprender que os discípulos com quem você está discipulando não vão entender todas as coisas que você está ensinando. Eles não vão entender todas as verdades. Mas isso não significa que eles nunca vão entender. Só que nesse momento, por várias razões, eles não podem entender. Também vai notar que muitas coisas que a pessoa acha que entendeu mal. E por causa do mau entendimento, tem uma interpretação errada e leva uma prática mal. Isso acontece muito. E vai descobrindo isso. Talvez na sua própria vida como discípulo e muito mais como discipulador. Sim, vamos passar por essas 3 situações e mais ainda. Vai ter momentos difíceis, quais causarão você a querer desistir. Desistir do seu compromisso com Deus. Vai ter sofrimentos, você vai tornar inimigos de certas pessoas porque você fala a verdade. Mas tudo isso e muito mais, Jesus sofreu para nós. Mas Ele não desistiu. A Bíblia diz que Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte na cruz. Não existe nada que o mundo possa fazer contra nós que compara até um pouquinho do que aconteceu com Jesus. Mas sofrer, nós vamos sofrer certas áreas da nossa vida. Quando nós morremos para os nossos pecados, quando nós morremos para uma vida antiga, morte simboliza sofrimento. E só entre nós vai ter conflitos de deixar, de esquecer, de ignorar, de confessar como pecado. E quando nós começamos a infiltrar a casa de Satanás, esse mundo, e falar das coisas de Deus, vai ter sofrimentos emocionais, mas temos que enfrentar, e nós temos que perseverar até o fim, porque é isso que Jesus fez para nós. E assim nós podemos entender melhor essa passagem, que em muitas áreas, Jesus aprendeu a sofrer através do seu sofrimento. Ele não somente sofreu na cruz, ele sofreu no jardim, quando ele orou diante de Deus, quando ele pediu que se Deus podia deixar qualquer outra coisa acontecer e passar a morte na cruz. E a Bíblia diz que ele suou como se fosse gotas de sangue, de tão pesado. Jesus sofreu. Quem somos nós então, para achar que nós não precisamos sofrer? Se a coisa começa a ser um pouco difícil, então deixa outra pessoa fazer. Se a pessoa não gosta a verdade que estou falando, eu estou não condenando, mas tentando de mostrar o caminho certo de Deus, eu vou desistir. Se eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida que vai assustar os outros, ou a pessoa acha que eu estou meio fanático, eu vou parar. Não preciso sofrer. Quem somos nós para pensar nisso? Jesus sofreu. Ele sofreu para nós. Ele diz: pega a sua cruz e me segue. Senão nós não somos dignos de ser os seus discípulos.
Hoje vamos olhar em algumas situações que Jesus passou, não da sua morte, mas pouco antes da sua morte, que mostrou um sofrimento, e o mesmo tipo de sofrimento que nós também vamos sofrer quando nós começarmos a discipular as pessoas. E aqui vamos perceber que até Jesus teve momentos difíceis com os seus discípulos. A primeira coisa que eu quero que nós vemos hoje à noite, nós podemos achar na nossa Bíblia em Marcos capítulo 14. Essa mostra primeiramente sobre a fraqueza do discípulo. Todos nós somos discípulos, sempre vamos ser discípulos. Até nós começamos discipulando outras pessoas, ainda nós somos aprendendo as coisas de Deus. Nós nunca vamos parar de aprender as coisas de Deus até morrer. E assim pela eternidade, vamos ter uma eternidade para aprender mais coisas sobre Deus. Uma vez que nós começamos a discipular, nós vamos, eu acho, nesse momento, e provavelmente só nesse momento, nós vamos descobrir as nossas próprias fraquezas, enquanto nós estamos tentando de ajudar outras pessoas com suas fraquezas. Porque é uma coisa aprender e outra coisa ensinar. E somente quando a pessoa começa a ensinar, sente o peso daquilo que vai passar para outra. E vai achar, antes que eu passe para outra, eu preciso pôr isso na minha vida. E começa a ver nossas próprias fraquezas. Jesus estava construindo a sua igreja que ia permanecer para sempre. E os 12 apóstolos eram primeiros membros da sua igreja, e ele passou 3 anos e meio ensinando, demonstrando, mostrando, ajudando e fazendo tudo para eles. Mas eles tinham fraquezas, e Jesus reconheceu as suas fraquezas. E ele não condenou eles para suas fraquezas, mas ele, entendendo as suas fraquezas, ele ensinou como fortalecer. E essa é uma grande parte da nossa vida. Alguém tem que mostrar para nós as nossas fraquezas. Às vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos admitir por causa do nosso orgulho, mas todos nós temos fraquezas. E se ninguém vai atrás de nós, nos mostrando, nós vamos permanecer em nossas fraquezas. E isso não pode acontecer. Olha essa história que todo mundo está conhecendo, que aconteceu na noite que a Bíblia falou em Hebreus, que Jesus orou com lágrimas, chorando e fazendo aquela petição a Deus. Naquela noite, no jardim, a Bíblia diz assim, Marcos 14, 32 a 41. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo os 3 mais conhecidos, Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E Jesus disse, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e viajem. Foi simplesmente Jesus falou isso. Ele não falou para eles orar, ele não falou para eles fazer uma coisa, fazer um culto, tocar música. Ele falou para eles, fica aqui e vigiem. O que eu falei? Quem ouviu eu falar isso? Nossa, tá bom, eu vou aceitar a minha fraqueza. Tá bom. Eu viajei. Fique aqui e vigiem. Como você falou de novo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquele hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Está falando sobre a sua morte, crucificação. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que eu não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que ele dizer. Voltando pela 3ª vez, ele disse, vocês ainda estão dormindo? Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chega a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue
nas mãos dos pecadores. Aí Judas chegou com soldados. Jesus não brigou com eles, Ele não condenou a eles, Ele mostrou a sua fraqueza. No momento mais importante, mais fraco na vida de Cristo como ser humano nessa terra, Ele precisava os seus discípulos perto dele. Ele pediu: só fica aqui, espera para mim aqui, ora para mim. Mas eles eram fracos. Jesus não ficou com raiva, não condenou, não mandou eles embora. Ele disse: eu entendo isso, você está querendo fazer, mas a sua carne ainda é fraca. Nós temos que reconhecer isso como discipulador. Você vai pegar alguém, irmão da igreja, irmã da igreja, alguém da sua própria família, e vai começar ensinando essa pessoa. E a pessoa vai ter momentos de fraqueza. Não é momento de desistir, de ficar bravo, de xingar. É momento de entender que realmente nós temos fraquezas. Nós somos fracos. E vai ter momentos que nós devemos e queremos fazer alguma coisa por Cristo, e nós não vamos conseguir. Porque naquele momento na minha vida, eu fiquei fraco. Não é pecado ter fraqueza. Mas é um pecado continuar na sua fraqueza. Não precisa ser um teólogo na Bíblia para ler o livro de Atos e as cartas que esses mesmos apóstolos escreveram para ver uma grande mudança. A força que eles aprenderam a ter. Eles deixaram as suas fraquezas e eles se desenvolveram em homens grandes e poderosos que entregaram as suas próprias vidas à morte para o amor de Cristo. Teve os momentos fracos. Todos nós vamos passar. E não é para condenar, xingar, ficar bravo. É para entender que tem. E o discipulador vai mostrar a fraqueza. E quando Deus nos mostra uma fraqueza em nossa vida, não é para nos humilhar e querer desistir. Não, é para Ele mostrar que ainda tem alguma coisa na minha vida que eu preciso melhorar. Que eu preciso ter mais força, mais poder e mais semelhante à vida de Cristo. Por isso tem esses momentos em nossas vidas. E nós temos que batalhar contra, mas primeiramente reconhecer. E um bom discipulador, ele não vai passar por cima das fraquezas. Ele não vai ignorar as fraquezas. Ele vai dizer exatamente o que está errado com essa pessoa. E por isso não está dando certo na sua vida. Sem condenação, sem brigar, sem mandar embora, sem querer desistir, sem levar a coisa pessoal. Só falando a verdade no amor. Mas às vezes tem razões que a pessoa permanece na sua fraqueza. E isso que nós não podemos deixar acontecer. Ter fraquezas é normal. Continuar nas suas fraquezas é pecado. Às vezes, nós vamos ter problemas em nossas dificuldades, nós vamos sofrer um pouco, discipulando as pessoas por causa de falta de entendimento. Alguém entende? Alguém aqui entende tudo sobre a Bíblia? Não. Não acredito. Ninguém entende tudo sobre a Bíblia. Ninguém. Mas tem coisas que nós podemos entender. Alguma coisa, sabe alguma coisa sobre a Bíblia? Uma coisa. Nós podemos entender coisas sobre a Bíblia. Nós temos que buscar conhecimento, buscar entender as coisas da Bíblia. A nossa vida inteira vai ser busca desse entendimento. Mas tem muitas pessoas, muitos grupos que não têm entendimento das coisas da Bíblia. Eles acham que entendem, mas não têm o entendimento. E essa vai fazer um discipulador sofrer e querer desistir quando ensina alguma coisa, quando mostra uma coisa e a pessoa não entende. Jesus passou por isso.
Abre sua Bíblia agora para Lucas 18. Lucas, capítulo 18. Um pouco dias antes desse último versículo que nós acabamos de ler, sobre a noite que ele foi entregue aos soldados. Poucos dias antes, 4 dias antes, Jesus entrou em Jerusalém. Ando lá, enquanto Jesus estava andando, como ele fez sempre. Discipulado é gastando tempo com a pessoa, não somente uma quinta-feira para 1 hora, mas durante o dia, durante os dias, conversando, ensinando, demonstrando. Esse que Jesus fez. Agora, eles estão indo para Jerusalém. Jesus sabia que era a última vez que ele ia entrar, vivo, como ser humano, nessa cidade. E ele falou assim, Lucas 18, 31 a 34. Jesus chamou à parte os 12, os apóstolos, e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. A morte de Cristo está escrito no Antigo Testamento. Já está lá, para eles entender, ouvir, ler a vida inteira. Depois Jesus falou, ele será, está falando de ele mesmo, será entregue aos gentios que zombar. Esse foi 4 dias antes da crucificação. Ele será entregue aos gentios que zombar dele, o insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Tudo bem. Coisas que ele tinha que saber. Eles são discípulos por Jesus por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ouvindo Jesus se ensinar. Essa não foi a primeira vez que Jesus ensinou sobre a morte, sobre a ressurreição. Foi várias vezes. Agora é a última vez. Jesus se ensinou. Ele tinha as escrituras que já falaram sobre isso. Agora Jesus falando abertamente. Não tem coisa assim meio difícil de entender. Mas olha esse próximo versículo. Os discípulos, os 12, os apóstolos, não entenderam nada dessas coisas. Muito estranho. Nós ficamos, principalmente o pastor, os líderes da igreja, nós ensinamos coisas e os membros da igreja não entendem. Às vezes fica frustrado. Você quer desistir, você quer xingar, quer ficar bravo. Mas tem coisas sobre a palavra de Deus, porque é tão diferente, é sobrenatural, que tem coisas que para certas pessoas demora mais tempo para eles realmente entender. Tem várias razões também para a pessoa não entender, que nós vamos ver. Mas Jesus passou por isso. Imagina ele ensinando. Jesus era o melhor discipulador de todos os tempos. O melhor mestre. Ele ensinava coisas para todo mundo entender. E 3 anos e meio com esse mesmo grupo de 12. Ele não era um professor de uma escola com 40 alunos, que é difícil ensinar. Ele tinha 12 todos os dias. E eles não entenderam nada sobre a morte, sepultamento e a ressurreição dele. O significado dessas palavras lhes estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando. Às vezes, em nossas vidas, parece a mesma coisa. Nós ouvimos, lemos, até às vezes ensinamos uma coisa e nós temos uma falta de entendimento o que realmente é. E todo mundo passa por isso. E nós temos que ter paciência. Jesus não brigou, Jesus não xingou, Jesus não falou mal dele. Ele entende que vai ter momentos de crescimento em nossas vidas. Vai ter esses tempos que nós temos que ouvir, esperar, e um dia vai, como aquela luz acende, cai a ficha na sua cabeça e vai começar entendendo melhor as coisas de Deus. Só porque você não entende tudo agora,
está começando, está lendo a Bíblia, não está entendendo muita coisa, vai ouvir na pregação, não está ouvindo muita coisa, especialmente quando o pastor fala tão mal assim, misturando as palavras erradas e tal. É difícil entender, mas temos que permanecer, temos que continuar, porque um dia vai ligar a luz e vai começar entendendo as coisas da Bíblia. Se nós desistimos, se nós procuramos outra coisa, nós nunca vamos entender essas coisas tão profundas e tão importantes, não somente para a nossa vida hoje, mas para a nossa vida eterna. E não somente para a nossa vida eterna, mas a vida eterna dos nossos filhos, dos nossos netos, do mundo inteiro. Por isso não fique desanimado quando um discípulo não está entendendo tudo que você ensina. Ter paciência, continua, confia em Deus e permite que o Espírito Santo tenha tempo para trabalhar na vida da pessoa. Nós temos o Espírito Santo que diz que está aqui em nossas vidas para nos ensinar o caminho certo, para nos ensinar as verdades. E nós temos que confiar nele, que ele vai também faz uma grande parte nossa discipulado. Mas às vezes existem razões porque o discípulo não entendeu, e isso é mais grave. Às vezes é preguiça, às vezes é orgulho, às vezes é rebeldia. Estamos praticando o pecado, eu não quero parar de praticar pecado, por isso eu não posso entender as coisas sagradas de Deus. Apatia é um grande pecado. Apatia é quando a pessoa não liga, não está interessado. Eu sei, esse tanto para mim é suficiente. Tem muitas razões porque a pessoa permanece sem capacidade de entender. Jesus também passou por isso. Em Marcos capítulo 10, procura na sua Bíblia, o livro de Marcos capítulo 10. Marcos também fala da mesma história que nós acabamos de ler, mas ele fala o que aconteceu bem depois. Jesus falou sobre o momento mais importante, ele falou sobre o Evangelho, sabe? Lembra que o Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. As 3 partes da nossa salvação. Nós temos que morrer para o pecado, temos que enterrar o homem velho e nós temos que viver uma nova vida em Cristo. Isso é a nossa salvação. Jesus fez isso fisicamente, morreu, foi enterrado e ressuscitou. Esse é o Evangelho. Jesus acabou de explicar isso para ele. A parte mais importante que um discípulo tem que aprender é o Evangelho. E bem depois, logo depois, olha o que aconteceu. Mesma história, só agora Marcos falando. Nisso, Jesus acabou de falar aquilo sobre a morte dele. Nisso, Tiago e João, os 2 melhores no grupo, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Senhor, nós vamos orar para você, nós vamos ficar do seu lado. Nós entendemos o sofrimento que deve ser passando agora. Não. Eles chegaram nesse momento e diz: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória que assentemos um à tua direita e outra na tua esquerda. Não simplesmente eles não entenderam, eles estavam pensando neles, pensando sobre o que Jesus ia fazer para eles. Essa é uma grande razão que causa muitas pessoas não entender e nunca entender a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, a mensagem que salva, a mensagem que nós temos que levar para o mundo é a mensagem de sacrifício. O sacrifício de Cristo e o nosso sacrifício das nossas vidas para viver por Cristo. A maioria das pessoas que estão buscando entender a mensagem da cruz estão querendo fazer essa mesma. Jesus, o que você pode fazer para mim?
estou te seguindo, mas eu quero que você faça a minha vida, a minha glória, uma coisa melhor do que os outros. Muitas pessoas estão interessadas em si mesmo e não na mensagem da cruz. E por isso nunca eles vão entender para seguir e muito menos ensinar os outros. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice? Lembra, cálice era a maneira de morrer, crucificado. Vocês podem beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado, falando sobre a maneira de sofrimento, de morte? Podemos? Nem eles entenderam. Acabou de falar, não entenderam nada que Jesus está falando, mas eles acharam que podia. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, porque todos eles iam morrer por Cristo, cruelmente. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quer dizer, Deus já sabe disso. E olha essa última parte. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Por isso nós sabemos que foi uma coisa errada que eles pediram. Pensando em si. Essa é uma fraqueza que muitos têm. Essa fraqueza não vai deixar você nunca entender corretamente a palavra de Deus. Eles pensaram mais nos seus próprios sonhos do que a realidade e a importância do Evangelho. Essa gente, esse tipo de coisa vai ser o seu maior desafio para ensinar a pessoa desvaziar-se de si mesmo para ser um servo, um discípulo de Cristo. E a única maneira que você vai poder ensinar isso é com a sua vida. Eles olhando na sua vida o que você fez. Porque essa a pessoa não aprende ouvindo. A pessoa aprende olhando no discipulador. Eles aprenderam isso olhando na cruz. E essa mudou a vida deles. Nenhuma deles eram igual depois da cruz. Jesus falou: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam deles. Buscam, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia no seu próprio mal. Nós temos que parar de nos querer tanta coisa, melhorar tanto nossa vida aqui, porque nós temos uma missão muito mais importante, eterna, que nós temos que buscar para honrar e glorificar a Deus. Jesus sofreu com os seus discípulos das suas fraquezas. Ele sofreu com os seus discípulos depois de 3 anos e meio, na última semana, de não entender. E ele também sofreu com um mau entendimento. Procura 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículos 15 a 21. Hoje tem muitos versículos para buscar. 2 Pedro capítulo 1, versículos 15 a 21. Aqui é uma verdade sobre a Bíblia que nós temos que aprender. A Bíblia foi escrita por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é escrita para todo mundo entender, mas quem vai entender são as pessoas que entregam a sua vida
obedecendo Jesus Cristo como Salvador, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda a entender. Mas tem uma maneira de entender, tem uma maneira correta para interpretar, tem uma maneira correta para aplicar em nossas vidas. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 15 a 21, a Bíblia diz: eu me empenharei para que, Pedro falando, também depois da minha partida, a morte dele, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. De fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventados quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhos oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos, Pedro falou, ouvimos essa voz vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia esclarece e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, sabem que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Gente, nós não temos uma interpretação nossa, nós não temos direito de manipular as Escrituras para encaixar a nossa vida de 2016. Nós temos que interpretar a palavra de Deus como uma palavra eterna, que não tem tempo certo, não tem mudança, não é moda, é a palavra eterna de Deus. Quando ele escreveu para o povo do Antigo Testamento e deixou a mensagem, é essa mensagem que nós temos que aprender hoje. Quando Jesus falava, quando os apóstolos falavam para as igrejas e deixavam a sua mensagem para as igrejas, é essa mensagem que nós temos que entender hoje. Nós temos que entender a palavra de Deus como foi escrito. Não interpretar através das mudanças que o mundo fez nos últimos anos. Senão a palavra de Deus seria diferente em todas as épocas. Mas a palavra de Deus, como Jesus, é eterna. Nós temos que aprender a interpretar corretamente. Senão a aplicação em nossas vidas vai ser totalmente errada. Tem várias maneiras de aplicar a palavra de Deus, várias situações. Mas a interpretação é única. E se nós erramos, como nós vamos ver um pouco daqui, se nós erramos no entendimento, na interpretação da própria palavra de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós vamos errar quando nós aplicamos para a nossa vida. E quando nós praticamos aquilo que nós aplicamos, nós vamos viver uma vida em desobediência ao Deus, sinceramente, achando que estou fazendo a sua vontade. É muito importante que nós não só aprendemos o que nós ouvimos, mas voltamos para as Escrituras, porque só neles temos a interpretação. A Escritura, interprete a Escritura, não o tempo, não uma época, não uma pessoa. Não é para interpretação particular, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu canso de ouvir essa interpretação, outra interpretação, esse dia, outro dia. Não existe isso. Não existe maneira diferente diante de Deus para ensinar uma verdade. Se nós ensinamos uma verdade de uma maneira e outro grupo ensina outra maneira, os dois não podem ser certos, porque só existe uma verdade. Alguém está certo, alguém está errado. E nós devemos procurar sempre para ter certeza absoluta, não de outras coisas, da palavra de Deus, que somos certos. Você pode sinceramente ir no médico, o médico pode sinceramente ouvir a sua condição, ele pode sinceramente mandar você tomar uma ingestão que vai sinceramente salvar a sua vida, mas se ele não entendeu bem a sua situação, nem um remédio, ele pode dar um remédio que pode matar você, e sinceramente você vai morrer. Nós temos que saber bem a interpretação da palavra de Deus,
E isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Já na primeira geração, nas igrejas, houve pessoas e grupos maus interpretando erradamente as Escrituras. Pedro nos ensina que a mensagem da Bíblia jamais vai mudar. Nós devemos aprender o que foi ensinado daquele momento e assim aplicar para a nossa situação hoje. Não interpretar para a nossa situação hoje. Aplicar, pôr em prática hoje em dia. Exemplo, Marcos de novo, capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos 1 a 10. Eu comecei estudando essa semana, somente ia pregar sobre essa parte, sobre Hosana, sobre a entrada de Cristo, que chama a entrada triunfal dentro de Jerusalém, 4 dias antes da morte dele. Eu comecei estudando isso e hoje mudou tudo, para entender que Jesus sofreu, não somente na cruz, mas sofreu com as pessoas, não entendendo mal as fraquezas e tudo que nós como discipuladores vamos sofrer, mas temos que sofrer para aprender a obedecer, para que nós podemos nos tornar uma fonte de salvação eterna. Senão nós vamos desistir quando as coisas ficam difíceis, quando as pessoas não querem ouvir, quando as pessoas estão fracas, quando as pessoas mal entendem. Nós temos que permanecer dispostos a ensinar. Naquela semana, 4 dias antes que Jesus morreu na cruz, mesmo dia 10 do mês que Moisés falou para eles, vai lá no campo, pega o seu cordeiro e traz dentro da sua casa, e você cuida desse cordeiro por 4 dias, e dia 14 vocês vão crucificar. Foi dia 10 que o Cordeiro de Deus entrou na casa de Deus em Jerusalém. Foi esse dia que eles prepararam jogaram as roupas no chão e as palmas, e tudo isso foi feito naquele dia. Eles achando que estava interpretando corretamente as profecias do Antigo Testamento. Estava certas coisas que ele estava fazendo, mas eles mal entenderam, e por isso mal interpretaram, e por isso mal aplicaram nas suas vidas. Vamos ler. Marcos 11, 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto da Monte de Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: vão a povoado que está diante de vocês. Logo que entraram, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desmarraram-no e tragam-no aqui. Zacarias fala tudinho sobre isso. O povo entenderam essa profecia. E quando eles olharam Jesus entrando, eles, agora nós conhecemos isso. E isso nós entendemos. Tá? Vamos continuar. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desmarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desmarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram a jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. O livro de Zacarias fala exatamente isso, no Antigo Testamento. Trouxeram o juramento de Jesus. Próximo. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Por quê? Porque esse foi falado no Antigo Testamento, que o povo faria quando o Messias entraria na cidade de Jerusalém, como rei. Eles estavam cumprindo, cumprindo o que a Bíblia mandou a fazer. Mas eles mal interpretaram. Por quê? Porque Jesus não veio, ele sempre falava publicamente no templo, para todo lugar: eu venho aqui para morrer, para salvar o mundo dos seus pecados, não para o seu rei. Não para o seu rei
fisicamente aqui nesse mundo, não para acabar com o reino dos romanos e colocar Israel como o poder do mundo. Ele falou, eu não vim essa vez. E cada vez que eles tentaram fazer Jesus o rei, ele sumiu. Eles interpretaram o Antigo Testamento para aquele momento, que seria o momento de Jesus ser o rei nacional. E por isso, chegaram perto de Cristo. E quando eles fizeram tudo isso, eles começaram a cantar um hino que ficou, um corinho que ficou popular por centenas de anos. Os que iam adiante dele e os que seguiram gritavam, Hosana, bendito é que vem no nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso Pai. Hosana nas alturas. Alguém conhece esse hino? Nós cantamos hoje. Davi, única vez no Antigo Testamento, Davi, em Salmo 118, versículos 25 e 26, ele escreveu, salva-nos agora. A palavra salva-nos agora, no hebraico, quando foi traduzido para grego, é Hosana. Hosana significa salva-nos agora. Mas com o tempo do Antigo Testamento, esse corinho mudou para a salvação está chegando. Então, quando Jesus entrou, eles mal interpretando o Antigo Testamento, acharam que Jesus ia salvar eles fisicamente. Por isso eles estavam lá cantando, gritando, a nossa salvação chegou. Agora nós não vamos ser mais escravos dos romanos, nós vamos ser o povo que nós esperamos por tantos anos, que Jesus, o Messias, ia acabar com todo mundo e Israel seria a nação do poder. Por isso, quando Jesus entrou, eles cantavam, Hosana, Hosana nas alturas. É fácil mal interpretar. Sabe, eu sei que é fácil mal interpretar isso, porque alguns anos atrás, nossa neta Brooke, ela mal interpretou isso. Tá? Então, se ela mal interpretou isso, qualquer um pode não entender. Alguns anos atrás, quando ela era pequena, ela tinha uma boneca, eu não sei se a história é completa, mas ela tinha uma boneca, ela foi na casa da sua outra avó, mãe do Tiago, o nome dela é Hosana, com R. E Brooke está lá brincando com essa boneca, e Hosana perguntou, Brooke, que bonita, tá? Que é o nome do neném? Ela falou, Hosana. Muito bom, Hosana gostou. E ela falou, Hosana, que nome bonita. E outro nome, que é o sobrenome? Hosana das alturas. Então ela não entendeu bem. E assim, uma coisa tão simples, mas é a mesma coisa que o povo 2000 anos atrás, eles também não entenderam o significado das Escrituras. Por quê? De novo, estava pensando neles. Ele vai vir aqui, o Messias, não vai mudar o meu mundo espiritual, vai mudar o meu mundo físico. Essa que ainda é que o mundo acha que Jesus vai fazer na sua vida. Eu não vou confessar os meus pecados, eu não vou arrepender, eu não vou morrer para mim mesmo, eu não vou pegar a minha cruz, eu não vou andar seguindo Ele. Eu quero que Ele venha aqui, entre na minha vida e faça milagre na minha vida. Muda, tira as pessoas que não gostam, me ajuda em qualquer problema que eu tenho. E quando isso acontece, eles perdem a presença do Salvador na sua própria vida. Quatro dias depois, esse mesmo povo estava nas ruas de novo. Mas dessa vez Jesus não entrou pela rua da cidade, Jesus já estava na cidade. Estava sendo julgado lá na varanda, lá na casa de Pilatos. E foi levado na varanda, em frente de todo mundo. E esse mesmo povo que cantava, Hosana, Hosana, bendito vem nosso Salvador, nossa salvação está chegando. Hosana nas alturas. Esse mesmo povo gritava outras coisas. A Bíblia diz que era o dia da preparação
da semana de Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos chegou lá com Jesus, depois de ser crucificado assim, mas não levou a cruz ainda. Ele diz para o povo: eis o rei de vocês. Disse Pilatos aos judeus. Mas eles, mesmo grupo que recebeu ele com hosanas, gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Estava tão perto, na presença do Salvador, do Criador, e a única pessoa nesse mundo que podia salvar as vidas eternamente. Mas por causa de não entender, de mal interpretar e de mal aplicar essas verdades erradas na sua vida, eles perderam a oportunidade de conhecer eternamente Jesus Cristo. Eles pediram salvação da pessoa certa. A pessoa certa estava na sua presença, mas quando Jesus não agiu como eles esperavam, o povo virou as costas e esperava um outro Salvador. Eles queriam salvação sem conversão. Eu acho que é problema para muitos hoje. Todo mundo quer salvação sem conversão, sem mudar, sem transformação. Só aumenta a salvação na minha vida que eu já tenho, porque eu estou satisfeito com quem eu sou. Eu não quero deixar quem eu sou, eu quero só ser igual e também ter a minha salvação. Impossível. Para receber uma vida, nós temos que matar outra vida. E se nós não somos prontos para fazer isso, nunca vamos receber Cristo como Salvador. Eles entenderam que o Salvador mudaria o mundo e fazia melhor a sua situação. Mas Jesus veio para transformar vidas, não cidades. Jesus veio para mudar corações, não situações. Mas isso eles não entenderam. E por isso eles permaneceram nos seus pecados. 2000 anos depois, a maioria que canta Hosana nas alturas ainda estão perdidos nos seus pecados. Eu tenho certeza disso, por não entender a mensagem da cruz. E você entende? Você entende com capacidade de falar para os outros, com capacidade de ser transformado na sua vida? Você consegue ensinar isso com os outros? Porque isso é nosso dever, não somente receber, mas ensinar. E não talvez ensinar com a boca, mas ensinar com as próprias vidas. Você consegue vencer as suas fraquezas? Você consegue vencer todas as ciladas que o inimigo vai jogar no seu caminho para anunciar as boas obras? Não somente para evangelizar, mas para discipular? A resposta é sim. Claro, eu posso fazer isso, porque eu tenho Cristo do nosso lado. Nós fizemos algumas entrevistas semana passada para um novo professor na escola. E nós conversamos com ela, com essas professoras, sobre tamanho da sala e as coisas que a gente tem que falar para avisar. E essa professora falou, não, ela não estava preocupada com nada que talvez podia ser problemas. Ela falou, não, eu vou vencer. Eu vou vencer as crianças. E ela está vencendo. Você tem essa mesma atitude? Tem muita coisa que é contra nós, nessa ideia de entrar e discipular. Mas eu vou vencer. Porque maior é aquele que está em mim do que qualquer coisa que está aqui no mundo.
Enquanto a equipe de louvor vem aqui para preparar o último hino, eu quero deixar mais uma vez com o discípulo, com a escritura, versículo do nosso ano. A resposta é sim, nós podemos e devemos vencer para proclamar e discipular, porque Jesus mandou. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Como nós vamos fazer isso? Como você vai ensinar alguém a obedecer? Não ensinando alguém a decorar, não ensinando alguém a lembrar, ensinando alguém a obedecer. A Bíblia diz, Jesus aprendeu a obedecer pelo seu sofrimento. Nós podemos ensinar a pessoa a obedecer quando eles olham para nossas vidas vitoriosas, alegres, cheias de vida, cheias de amor, passando dificuldades, sofrendo no passado, talvez no futuro, mas vencedores. Quando a pessoa vê isso na sua vida, ela vai aprender a obedecer. Ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É a parte principal. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sem isso seria impossível. Mas com Cristo tudo é possível. Já estamos no mês 4. 4 meses, 3 meses, terminamos. 3 meses pensando, discipulado. Alguma coisa mudou na sua vida? Você se tornou um melhor discípulo? Você começou a discipular outro? Alguma coisa mudou? Se não mudou agora, o chance é que não vai mudar nada depois de 12 meses. Vamos tomar a decisão hoje. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser alguém que Deus mandou a ser. Eu quero ser uma pessoa, um vaso de honra que vai fazer uma diferença na vida dos outros. Não para mim, não para ele, mas para a honra e glória de Deus. Se você está aqui hoje à noite e ainda não conhece Jesus, não está procurando salvação, mas erradamente, oferece a sua vida. Oferece a sua vida por Jesus hoje à noite, porque Ele sabe exatamente o que fazer com a sua vida.